Jorginho já está aqui, peço a todos atenção, microfone fechado, a ordem está aí no chat. Então, seguindo a ordem proposta, Juliano Moreira, pode abrir a coletiva. Professor Jorginho, primeiro boa tarde para você. A partir da eliminação do Atlético no Campeonato Goiano no último final de semana, que tipo de missão o Atlético traz para a decisão desta quarta-feira contra o Palestino no Brasil, em Goiânia, no Estádio Internacional? Boa tarde, boa decisão para você nesta quarta-feira contra o Palestino do Chile. Boa tarde, Juliano, um abraço para você e para todos aí. Nós tínhamos 2 jogos, né, contra o Grêmio, e a gente sabia o quanto seria difícil. A gente não teve muita escolha em relação àquilo que a gente precisava fazer, principalmente preservando os jogadores de jogarem menos de 48 horas depois. Então a gente tomou essa decisão no primeiro jogo de entrar com uma equipe, depois no segundo jogo entrar com uma outra equipe. Mas aquilo que nos alerta é que hoje não existe mais jogo fácil. Você facilita no momento que você entra completamente compenetrado. Não que a gente não tenha entrado no primeiro jogo, mas a gente deveria ter matado o jogo quando a gente pôde. E aí sofremos o gol na vitória deles, o gol do Lucão, e com certeza eles levaram essa vantagem para o segundo. Então, estamos com uma pequena vantagem de 1 ponto apenas do segundo colocado, que é o Libertad, que é um confronto quase que direto ali, e a gente precisa entender que não existe jogo. A gente viu o quanto o Palestino foi eficaz, foi intenso no jogo, por pouco não empatou aquele jogo, poderia inclusive ter ganho. Então a gente teve também a oportunidade de aumentar o placar, mas que a gente precisa, numa competição como essa, principalmente só classificando o primeiro colocado, a gente precisa ser muito eficaz, muito eficiente, organizado, jogando com coragem, ofensivo, como a gente sempre tem feito, mas sempre muito atento na parte defensiva para que a gente não seja surpreendido como aconteceu inclusive no segundo jogo contra o Grêmio, que a gente estava em cima, e numa ligação direta do goleiro deles a gente acabou tomando um gol. Jorginho, boa tarde. Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Jorginho, o adversário do Atlético chega num cenário totalmente oposto ao do Dragão, né? Se o Palestino perder para o Atlético, já dá adeus à Copa Sul-Americana. Isso facilita as coisas para o Atlético, porque é um time que chega fragilizado, ou você vê que deixa ainda mais difícil, já que para eles será uma partida decisiva? Natália, boa tarde. É sempre muito difícil, né? Eu fui atleta e sei qual é o sentimento do atleta num momento como esse, por exemplo. No caso deles ali, eles precisam vencer os 3 jogos e torcer para que a gente e o próprio Libertad não façam os seus pontos, né? O próprio Nilson também está no jogo. Então, eles não vão pensar de forma nenhuma, a gente não tem nenhuma chance. Eles vão jogar com honra, como é a forma dos chilenos jogarem, assim, dos sul-americanos de uma forma geral. E quando você também não tem tanta responsabilidade com o resultado, acaba se transformando numa situação mais leve para o atleta. Então a gente sabe que não vai ter facilidade, é jogo difícil, é decisivo, e a gente precisa entrar completamente concentrados. Jorginho, Pedro Henrique Cheninho, da Rádio Band News FM, estamos ao vivo, um grande abraço. Esse jogo é muito importante, como você acabou classificando aqui, e eu gostaria que você fizesse, Jorginho, uma pequena avaliação desse momento, desde que você chegou ao clube. É claro que o Atlético foi eliminado no Campeonato Goiano e caiu, né? Cai de pé, sem dúvida nenhuma, de cabeça erguida, porque fez um grande Campeonato Goiano. Mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação de tudo que você está vivendo, de tudo que o Atlético está vivendo. Foi eliminado, mas já tem uma decisão nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Um grande abraço, seja bem-vindo, Jorginho, bom ouvi-lo. Obrigado aí, Pedro, um abraço para você. Tem sido intenso, né? Desde que eu cheguei aqui,
A gente não teve nenhum dia de folga. Eu estou morando aqui no clube, né? Eu tive apenas uma folga de uma semana, vamos dizer assim, com a minha esposa, que ela veio para cá, a gente acabou ficando no hotel, mas eu vivenciando o clube diariamente, isso está sendo muito bom para mim, para conhecer realmente toda a metodologia de trabalho, né? O protocolo que existe aqui, então está sendo ótimo. Cheguei já com o campeonato goiano, né, sendo disputado. A gente teve o primeiro jogo um empate, um jogo difícil, inclusive contra o próprio Grêmio, né, jogo extremamente difícil. Depois a gente acabou, pelas decisões que nós tomamos conjuntas ali, até com a presença do presidente, de alternarmos uma equipe, porque era quase que impossível eles jogarem por causa dessa pandemia, por causa do lockdown que houve. Então acumulou muitos jogos, então a gente acabou tendo que fazer essa escolha, né? E sem ter uma preferência. A gente queria muito ganhar o campeonato goiano, como você falou, a gente saiu, mas saiu com honra. O Grêmio Anápolis tem todo o mérito, eles jogaram com muita sabedoria, organizados, né? Defensivamente, eles jogaram basicamente numa transição ofensiva. Então eles têm todo o mérito dele de estar agora numa final. Não quero lamentar e nem dizer que a gente merecia estar ali. Eles também merecem estar ali, assim como o Vila Nova, depois de tantos anos aí, tá com essa possibilidade novamente de ser campeão. E desejo sucesso às duas equipes sem nenhum problema. Eu sou um profissional, sei que os atletas lá e comissão técnica, todos lutaram por um objetivo e alcançaram o objetivo deles. A gente lamenta muito ter perdido nos pênaltis, mas a gente teve força para poder recuperar o placar adverso do primeiro jogo, inclusive do segundo jogo. Então a gente conseguiu virar o jogo, mas não fomos tão felizes no pênalti, já que não é fácil assim. O que mais me deixa esperançoso, feliz com o trabalho, é que a nossa equipe tem um padrão de jogo hoje. Ela já tinha um padrão de jogo, mas esse padrão de jogo, ao meu ver, ele precisava ser intensificado. Era uma equipe ainda que tinha alguma dúvida em relação a uma marcação linha alta, em questão de intensidade, de objetivos também, que infelizmente deixamos passar esse objetivo, né, do Goianão, mas o foco continua e essa equipe ela é muito intensa, ela é muito forte taticamente, ela está organizada, ela tem um padrão de, ao mesmo tempo, de marcação em linha alta, mas ela sabe muito bem jogar numa transição ofensiva, num contra-ataque, principalmente porque tem jogadores velozes. Então é uma equipe realmente que é intensa no jogo todo, é uma equipe muito concentrada. Então isso está me deixando, em um mês e poucos dias que eu estou aqui, muito esperançoso de que a gente vai ter um excelente ano. Jorginho, aqui é o André Isaac da PUC TV. Fisicamente falando, depois dos 2 jogos pesados, na quinta passada lá no Paraguai, no domingo aqui em Goiânia, 26 pênaltis, o time fisicamente está recuperado para jogar na plenitude nesta quarta-feira contra o Palestino? Pensando no Palestino, esqueci o nome dele só. É o André Isaac. Oi, André, boa tarde, desculpa, eu acabei que eu prestei mais atenção na pergunta do que no seu nome. Pensando no Palestino, eles têm uma vantagem de um dia de descanso, que eles jogaram no sábado, nós jogamos no domingo, e a questão do desgaste emocional, né? Até mesmo para aquele pênalti, eu fiquei cansado, fui dormir tarde pra caramba, imagina os jogadores, né? Mas assim, o nosso trabalho aqui, a parte física aqui, eu já tenho falado isso com o Luiz, está sendo excelente. A recuperação dos nossos atletas, com os nossos massagistas, fisioterapeutas, fisiologista, tem sido excepcional. A gente tem entendido que não adianta. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um trabalho aqui, quase que vão ser 10 contra 10, mas praticamente andando,
para que a gente possa repassar algumas situações que aconteceram no jogo contra o Palestino, que a gente precisa melhorar defensiva e ofensivamente. Então, não vamos cansar os nossos atletas para que eles tenham realmente uma excelente recuperação para amanhã. Então, diante disso, eu acredito muito que a gente vai entrar 100% fisicamente. Como eu falei, o ideal seria a gente ter tido mais um dia de descanso em relação ao nosso adversário, mas eu tenho certeza que o que a gente fez ontem e hoje, que foi basicamente nada, mais uma conversa dentro de campo andando, nós vamos fazer agora, mesmo com o oponente, mas vai ser basicamente andando, que a gente possa fazer essas correções, e eu acho que a gente entra 100%. Boa tarde, Jorginho. O Atlético chega com uma situação diferente para essa rodada, né? Pela primeira vez o Atlético chega como líder do grupo e vai abrir a quarta rodada do grupo F, já que o Libertad e o Nil só jogam na quinta-feira lá no Paraguai. Isso de alguma maneira você entende como uma vantagem, a possibilidade do Atlético, se vencer em casa, abrir 4 pontos e aí jogar uma pressão extra para o Libertad e para o Nil amanhã? Boa tarde. Você exatamente falou que, se vencermos, com certeza a gente joga uma responsabilidade grande para cima dos dois, né? O caso de um empate ali, né, segura os dois. O caso de uma vitória do Nils, basicamente vai permanecer a mesma coisa, a gente fica com 3 pontos. Se for uma vitória do Libertad, são 3 pontos também, mas é uma vantagem, né? Já que a gente vai enfrentar o Libertad na próxima rodada, então, de repente, até mesmo um empate seria muito bom, porque a gente vai estar num confronto direto com o Libertad já para esse penúltimo jogo e no último jogo contra o Nils. Então, depende muito daquilo que a gente vai fazer nesse jogo. Por isso que é muito importante nós entrarmos 100%, entrarmos ligados, atentos e muito bem organizados. Jorginho, boa tarde. Eu ia saber de você a participação do Bull, né, que saiu mais cedo do jogo contra o Bremanato, e também do Arquigonto, né, que sentiu. Eles estão liberados, vão para a partida? Como é que A gente, boa tarde, a gente está aguardando ainda, eles estão fazendo naturalmente, tendo todos os cuidados necessários, provavelmente vão treinar com a gente, mas a gente está aguardando para ver a tomada de decisão conjunta, junto com a parte física e médica também. Boa tarde, Jorginho, prazer estar falando com você, Rodrigo Castro, aqui do Globo Esporte. Jorginho, a gente sabe que sempre antes dos jogos, vocês estudam bastante o adversário para saber como é que joga, o estilo do jogo, tático e tudo mais. Só que o adversário de amanhã representa muito além do futebol, né? O Palestino tem uma forte relação histórica com a Palestina, e essa região está em evidência nessa semana por causa dos conflitos entre israelenses e palestinos. Mais um conflito de uma briga que vem durando anos e anos, né, Jorginho, que deixou dessa vez 28 mortos. Eu queria saber, Jorginho, se nessas pesquisas sobre o adversário vocês chegaram a ver essa relação do palestino com a Palestina, inclusive porque o time no último jogo fez até um ato em homenagem às vítimas, e queria saber como é que fica o sentimento de vocês também, vendo várias pessoas sendo mortas na faixa de Gaza. Rodrigo, uma boa tarde. É claro que a gente sabe, né, no momento que a gente tomou a ciência de que a gente enfrentaria o palestino, a gente naturalmente já soube da relação, até mesmo na sua camisa tem, se eu não me engano, uma propaganda em árabe, né? E a gente sabe da ligação forte no próprio estádio. Existem algumas músicas, por exemplo, em árabe. E o meu sentimento é de tamanha tristeza, porque eu acredito muito na paz. Eu sou uma pessoa que, às vezes, é claro, eu também fico nervoso, às vezes eu fico chateado, mas eu acho que o diálogo é a melhor forma. Infelizmente isso não é possível. A gente sabe que existem erros dos dois lados, não apenas do lado dos palestinos, mas também dos israelenses. Então é uma luta, é uma briga que eu conheço muito bem. Eu que conheço a Bíblia, estudo muito a Bíblia, eu sei muito bem que isso não é de hoje. Isso aí já vem de muitos anos, muito antes de Cristo, e provavelmente, como eu creio muito naquilo que está escrito, é uma briga que será até o fim.
Então depende muito do que as pessoas acreditam. Enfim, eu tenho a minha forma de crer, mas infelizmente essa é uma realidade lamentável, porque a gente já tem visto aí tanta gente morrendo, né, por causa da pandemia no mundo inteiro, não exclusivamente no Brasil, né? Quero deixar isso muito claro, né, porque eu sei que existe essa questão toda politizada em termos da pandemia, e eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a gente deveria estar muito mais unido do que estamos separados hoje. Então eu acho que nessa situação específica da Palestina ali, da faixa de Gaza, a tristeza que tem por passar situações como essas. São mães, pais, filhos que estão perdendo suas vidas dos dois lados, e que a gente sabe que não tem solução se não houver realmente uma conversa, como já aconteceu durante todo o período dessa guerra, quando eles sentaram para conversar e que houve um respeito dos dois lados. E eu sei o quanto é difícil, porque existe uma questão que vai bem além, né, de apenas uma questão política. Existe religiosa, existe uma questão de honra mesmo desses dois povos, mas a gente solidariza com os jogadores, com aqueles que realmente estão ali e que têm de uma forma direta ou indireta uma ligação forte com aqueles que estão perdendo as suas vidas. Quero deixar bem claro dos dois lados. Boa tarde, Jorge. Jânio, do Jornal Popular. Pelas tuas informações, teu conhecimento, os contatos, como é que essa campanha do Atlético tem se refletido fora aqui do estado, né? Como é que ela tem sido vista no Rio, de repente em outros estados, em outros países? Que informação você tem sobre isso? Que peso tem isso a partir de agora na sequência da Sul-Americana? Boa tarde. Boa tarde. Tem sido muito boa. Não apenas os resultados, né, já que nós temos 2 vitórias e um empate, mas a forma como a equipe tem jogado, né, a forma como a equipe tem se comportado em campo, com ousadia, com criatividade, sendo ofensiva, forte defensivamente, né, e jogando um futebol num bom nível. Como todo mundo falando, que a possibilidade que nós temos de fazer realmente uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um brasileiro muito bom. E até fico feliz, porque vendo enviado pelo nosso querido Paulo aqui, que sempre manda para a gente os vídeos e faz toda a programação para a gente aqui dos vídeos, até num programa de televisão, um participante falou, fazendo parte de um jogo, falando sobre o Atlético. Ele é Atlético Goianiense. O cara perguntou se ele tinha algum outro time de São Paulo que ele torce. Não, sou Atlético Goianiense. Então isso é muito bom. E ele falando aí, dizendo, o apresentador ali, ele falando que tinha sido a primeira vitória, ele falou, não, foi a segunda vitória. Ele estava, consciente e acompanhando. Então a repercussão está sendo boa, e é uma responsabilidade que aumenta para que a gente possa manter esse nível de atuações. Obrigado, pessoal. Juliano Moreira. Marlon, boa tarde. Juliano Moreira da Rádio Bandeirantes. Minha pergunta é simples, né? De que forma, a partir da eliminação no Campeonato Goiano, o Atlético pretende aproveitar essa sequência de jogos dentro do torneio internacional para buscar uma classificação sem passar qualquer tipo de aperto? Bom jogo, boa decisão. Boa tarde, né? Já viramos a página, né? O Campeonato Goiano já ficou para trás, né? Temos um jogo decisivo amanhã, né? Um jogo muito importante, né? Acho que só a vitória nos interessa, né? Mas vai ser um jogo muito difícil, assim como foi lá no Chile, né? Um jogo muito pegado, um jogo muito truncado. Temos que ter paciência, né? Mas colocar o nosso ritmo de jogo, colocar a nossa intensidade, né? Nós estamos, não é porque fomos eliminados no Goiano que está tudo errado. Pelo contrário, nós ganhamos o jogo, né? Infelizmente, ali nas penalidades, né, acabamos perdendo. Mas é continuar com os pés no chão, com a nossa humildade, né? O professor Jorginho tem passado muita tranquilidade para nós, jogadores, para a gente poder fazer um grande jogo e conquistar a vitória. Marlon, boa tarde. Natália Freitas aqui da Rádio Sagres. Quando você falou de Copa Sul-Americana,
todo mundo colocou ali que os jogadores mais viris, né, que gostam de usar mais a força, se dariam bem na competição. Isso vem acontecendo até com o companheiro seu, o William Maranhão. Mas você também, Marlon, que é um jogador mais técnico, vem jogando muito bem esses jogos da Copa Sul-Americana. Eu queria saber o que tem te proporcionado isso, a fazer bons jogos da Sul-Americana, como você está utilizando o seu estilo de jogo para se encaixar nesse estilo de jogo da competição sul-americana, Marlon? Boa tarde, Natália. Realmente eu concordo, né? O futebol sul-americano é muito truncado, é muito pegado, né? Mas o que tem me ajudado, né, no individual ou coletivo, eu sempre falo isso, antes de a gente entrar no campo ali, antes de começar a partida, que com o nosso coletivo forte, o individual ele vai sair naturalmente, né? E não só eu, mas outros jogadores, né? Acho que todo o time em geral tem se destacado bem, né? A gente vem fazendo a Sul-Americana muito boa, né? Uma equipe intensa, né? Foi assim também no Goiano, como falei, foi uma infelicidade ali, mas já passou, bola para frente, né? Não tem nada errado aqui, todo mundo procurando fazer o seu melhor, todo mundo se doando o máximo, né? E assim, temos tudo para fazer um grande jogo amanhã, né? Ter paciência, ter tranquilidade, vai ser um jogo muito, muito truncado, um jogo muito, muito difícil. Acredito que a equipe deles, né, deve sair um pouquinho mais para o jogo, até precisar da vitória também, mas a vitória para nós é muito importante, né? Jogando em casa, né? Então temos tudo para fazer um grande jogo e conquistar nosso objetivo. Marlon, aqui é o André Isaac da PUC TV. Em relação ao aspecto físico, agora há pouco o Jorginho disse que foi mais descanso do que treino. Fisicamente, vocês estarão 100% amanhã? Com certeza, né? O professor Jorginho vai mandar para a campo aqueles que estão melhor nas suas condições, né? E quem entrar aí vai fazer um grande jogo, vai desempenhar o seu melhor futebol para ajudar o Atlético, né? Sabemos da importância dessa Sul-Americana, né? Para alavancar ainda mais a marca do clube, né? Então temos uma responsabilidade muito grande, mas uma responsabilidade gostosa, sabe? Né, acho que todos aqui, a minha é a segunda vez que eu estou disputando a Sul-Americana, mas assim, está sendo muito importante para mim e para todos, sabe? Então é continuar com nossos pés no chão, com a nossa humildade, né, que eu tenho certeza que esses 3 últimos jogos da Sul-Americana vai ser muito importante e esperamos classificar. Boa tarde, Marlon. O Atlético abre a rodada agora como líder do grupo F. O fato do Atlético só depender de si, diferentemente das últimas rodadas que estava atrás do Libertad, aumenta a pressão para vocês, aumenta a cobrança entre vocês? Com certeza, cara, com certeza. Acho que na temporada passada ninguém dava o Atlético numa Sul-Americana, muito menos ali na parte de cima da tabela, né? Acho que já davam nós como possível rebaixado. Né, e nós surpreendemos todos, né, com muito trabalho, né, falando menos e trabalhando mais, né, eu acho que isso que nós temos que seguir, né, fazer mais e falar menos. Então, assim, só depende de nós, né, temos 2 jogos em casa, 2 jogos decisivos, né, uma vitória amanhã deixa a gente numa situação muito boa, que dependendo do resultado lá do Libertad, né, um empate deles, né, a gente joga por uma vitória na próxima rodada contra eles, um adversário direto, então é muito importante. Mas pensar no jogo de amanhã, né, deixar o próximo mais para frente, para a gente poder fazer um grande jogo, bem concentrado, né, fazer aquilo que o professor Jorginho tem pedido para nós, colocar a bola no chão, que a nossa equipe é uma equipe muito técnica, né, para a gente poder fazer um grande jogo e conquistar nosso objetivo. Mário, boa tarde. O Atlético, como foi dito, é o líder do grupo e enfrenta o Palestino e perdeu os seus 3 jogos. Então, qualquer resultado amanhã que não seja uma vitória do Atlético pode ser considerado como um erro? Eu acho que não. O Atlético vai entrar para poder ganhar o jogo, né, mas sabendo que do outro lado tem 11 jogadores, tem pessoas que trabalham também. Né, e assim, futebol é 11 contra 11, não tem mais essa. Né, claro que estrutura, um elenco mais qualificado, isso conta muito. Mas é ali na hora, vamos ver, 11 contra 11, a gente tem que estar bem concentrado, né? No jogo lá no Chile foi muito difícil, né? A equipe deles, quando perde a bola, já pressiona muito rápido. Então a gente tem que fazer aquilo que o professor Jorginho
tem passado para nós, que é tirar a bola de um lado, jogar para o outro lado, para poder fazer o time deles balançar bem, para a gente pegar eles prevenidos, para a gente poder fazer um grande jogo e conquistar nosso objetivo. Jânio, para fechar. Mário, boa tarde, Jânio do Jornal Popular. Passada 3 rodadas, 3 jogos de Copa Sul-Americana, a gente sabe que o Atlético está chegando agora na competição, mas você diria que o Atlético já assimilou, já entendeu bem o jeito de se disputar uma competição internacional como a Sul-Americana, em que árbitros não ficam parando o jogo, que às vezes é a catimba, vocês jogaram em estádios até então desconhecidos. O Atlético já está entendeu o espírito da Sul-Americana? Boa tarde. Eu acho que sim, cara. A gente sempre fala que nós jogadores a gente pega as coisas muito rápido aqui no Atlético, né? E assim, o Atlético sempre foi superação, né? Sempre foi união, sempre foi família, e é isso que a gente está levando para dentro de campo, essa união, essa família, né? A gente tem um ambiente muito bom, isso conta muito, né? Ter a confiança de todos também, principalmente do professor Jorginho, né? Que, né, ele sempre toca nessa tecla, né? Que ele bateu na trave, né? Chegou até a semifinal e que ele quer muito ganhar essa competição. Então isso nos dá confiança, isso nos dá tranquilidade para a gente poder fazer um grande campeonato, né? Sabemos que é um campeonato muito difícil, né? O futebol sul-americano é um jogo muito truncado, mas a gente está entendendo o estilo de jogo sim, dessa competição, né? E estamos crescendo, cara. A gente está crescendo muito, né? Então é muito importante para nós o jogo de amanhã, é muito importante a gente estar unido como a gente está, não deixar nada de fora entrar aqui para dentro, né? Estar unido, né? E se empenhar ao máximo, lutar do primeiro até o último minuto, como foi no jogo passado do Campeonato Goiano, né? Sem desistir de cada jogada, sem desorganizar, que o Jorginho cobra muito isso, essa organização, independente do placar, de maneira nenhuma nós podemos desorganizar. Então assim, temos tudo para fazer um grande jogo e conquistar uma vitória, que vai nos dar tranquilidade para o restante da competição. Pessoal, obrigado a todos. Voltamos amanhã no coletivo oficial da Conmebol.